Boa noite, senhores acadêmicos. Estamos nós aqui voltando nossa aula de Direito das Coisas e tratando desse instituto chamado acessões, que são formas de aquisição originária da propriedade imóvel. Nós analisamos na nossa aula anterior as acessões naturais, aluvião própria, aluvião imprópria, avulsão, formação de ilhas e algo abandonado. A nossa análise agora se cuida das acessões artificiais ou industriais, que são aquelas que se louvam da intervenção humana. Haverá, portanto, não mais o fenômeno da natureza, pela força da água, da chuva, do vento, do sol, mas aqui nós teremos efetivamente a intervenção humana, e por isso são chamadas acessões artificiais ou industriais. O primeiro subtítulo nesse universo das acessões artificiais ou industriais como forma de aquisição originária da propriedade imóvel envolve as plantações de sementes. Pode acontecer em diversas circunstâncias que uma pessoa não tem prédio próprio para plantar sementes e às vezes tem que se louvar de forma emprestada do vizinho de parte do seu prédio para ali lançar sementes. E às vezes não tem sequer a semente, que tem que pegar emprestado, comprar fiado para pagar depois. E nesse universo é indispensável analisar fenômenos como a boa-fé e má-fé. Porque muitas vezes determinada pessoa se louva da ausência de um dono de um prédio, e o legislador civilista utiliza a expressão prédio para propriedade, chácara, fazenda, imóvel. Então alguém utiliza-se da ausência ali de forma subreptícia, escondida, oculta, vai lá e planta suas sementes para depois colher as acessões geradas por essa semente, utilizando de má fé, de forma desleal e desonesta, sem autorização do proprietário. E assim nós vamos analisar, mas antes de verificar essas hipóteses envolvendo a plantação de sementes em prédio próprio ou alheio, com boa ou má fé, tanto de quem está plantando ou a má fé também por parte do dono do prédio, é importante analisar alguns princípios que auxiliam na decisão e na solução que se dará às acessões que frutificarem dessas sementes lançadas ao solo. Alguns princípios nos dizem assim: o acessório segue o principal, o que significa dizer, quem é dono do principal, os acessórios que forem gerados nele serão proprietários. Há outro princípio que diz, tudo que é lançado ao solo, a ele se incorpora. E um terceiro princípio também diz, tudo que nascer em determinado prédio ou solo, presume-se ter sido plantado pela autoria do dono desse prédio, pelas mãos, pela sua própria manifestação, pelo seu serviço. Então nós começamos a analisar que essa principiologia regente nessas acessões artificiais ou industriais, onde há intervenção humana, passa ao crivo dessa principiologia, que ajuda a solucionar a forma de saber quem é que será dono das acessões geradas por essa semente que foi lançada ao solo e que gerou frutos e que nós vamos chamar aqui de acessões. E, além de passar por essa principiologia, requer o zelo de se analisar essa parte subjetiva de estar com boa fé ou má fé, tanto quem está plantando e lançando a semente ao solo, como também quem é dono do prédio e que poderia ter tomado posições e não tomou e ficou indiferente para tentar tirar algum proveito. A primeira questão a se analisar, me parece muito tranquila, é óbvio, toda semente lançada ao prédio, ao solo pelo próprio dono, as acessões geradas por elas pertencerão ao dono do prédio. Numa segunda situação ou circunstância, nós vamos ver de um terceiro que, com a autorização do dono do prédio, ou seja, estando de boa fé, lança sementes ao solo desse prédio, e as sementes que nascerem disso gerarão o que nós chamamos de acessões.
Se esse terceiro estava de boa fé, com a autorização do dono do prédio, essas acessões passarão a pertencer a ele. Numa terceira circunstância, nós vamos observar pessoas que, utilizando sementes alheias, um terceiro está usando semente alheia. E, utilizando essa semente alheia, ele planta também em prédio alheio, já que ele não tem um prédio. As acessões que nascerem nesse prédio em decorrência dessas sementes lançadas, se ele estava de boa fé, o plantador, serão deles as acessões, mas ele deve indenizar as sementes alheias para evitar enriquecimento ilícito. É um caso muito curioso que surge neste evento de acessões industriais ou artificiais. Costumeiramente, determinada pessoa não tem prédio para plantar, para lançar sementes aos solos e colher essas acessões, e pede um pedaço de chão, um pedaço de prédio, uma área a determinada pessoa e vai lá na casa de insumos agrícolas e compra a prazo feijão, milho, algum cereal para pagar no futuro quando, por exemplo, colher as acessões. Acontece que o terceiro que pediu prédio emprestado para plantar com sementes que comprou lá na casa de insumos agrícolas, plantou e não pagou a sua dívida por lá. E a legislação civil diz que, nesse caso, o dono da casa de insumos agrícolas que vendeu as sementes para esse terceiro, que já lançou essas sementes num prédio alheio e que já gerou acessões, dá a possibilidade para que o dono da casa de cereais possa fazer o arresto, o sequestro desta parte do prédio onde foram lançadas essas acessões para ele resgatar parte da dívida dele. Então a gente observa que nesse caso, uma pessoa com o coração aberto empresta parte de seu prédio para entrar depois de um grande problema, porque vem o dono da casa de cereais que vendeu fiado a prestação para alguém, essa pessoa não pagou e ele pode agora fazer arresto e até penhora ou medida cautelar em relação a este prédio para garantir parte do seu crédito recebendo essas acessões. E nesse momento aqui não se pode sequer invocar o benefício de ordem, como existe lá quando estamos falando de fiança, quando alguém é fiador de determinada pessoa e feita a cobrança do devedor principal, o devedor principal não pode, mas aí o fiador é chamado inicialmente antes dele, o fiador pode invocar esse benefício de ordem, que sejam escutidos, penhorados inicialmente os bens do devedor principal, indicando onde ele se encontra. Mas nessa situação aqui, de acessões artificiais ou industriais, em que o dono de um prédio empresta esse prédio para terceiros, que comprou sementes e ainda não pagou, e quando essa casa que vendeu a prestação de semente ainda não recebeu, vem e faz a medida cautelar de arresto, de sequestro, esse dono do prédio não pode invocar o benefício de ordem para pedir que inicialmente sejam escutidos os bens daquele que fez a plantação, que é o plantador. Não cabe invocar esse benefício de ordem por cá. Mas ainda há um outro fenômeno que se dá nessas circunstâncias, é quando o dono do prédio está com má fé. E, por sua vez, quem está plantando também está com má fé. As circunstâncias se dão da seguinte forma: determinada pessoa começa a plantar no quintal da chácara, lá arroz, ou milho, ou soja, e o dono do prédio, tudo vendo, se faz indiferente, como se tivesse nada acontecendo, para depois tentar tirar algum proveito. Quando existe esse fenômeno de que tanto o dono do prédio está com má fé, como o plantador, aquele que plantou, as culpas podem se equivalerem até onde puderem ser compensadas. Essa é a regra. Ou seja, o dono do prédio estando má fé, ele pode até ficar com as acessões, aquilo que foi gerado pelas sementes, mas ele deve indenizá-las àquele que estava
de má fé e que era o plantador, porque aí nessa circunstância, tanto o dono do prédio de má fé como aquele que lançou sementes ao solo, que está também de má fé. Mas nessas circunstâncias todas que nós estamos falando das acessões especiais, ainda cabe analisar que haverá circunstâncias em que lançado sementes ao solo, e se essa semente gerar acessões que são extremamente mais valiosas do que o solo e que são extremamente dificultosas de serem desfeitas, quem lançou essas acessões, quem lançou as sementes que geraram as acessões, pode se tornar dono de parte desse prédio, desde, é claro, que indenize o dono do prédio nessa parte que ele está invocando para si, se não se conseguir obter acordo de outro modo judicialmente ou até extrajudicial. Há uma parte curiosa nesse universo das acessões artificiais e industriais, que é a chamada zona lindeira, que é exatamente uma área que é construída envolvendo dois imóveis vizinhos. Digamos que eu tenho o imóvel A e o imóvel B aqui. E o limite entre eles eu vou chamar de zona lindeira, que é exatamente a parte limitante e confrontante entre eles. Digamos que o imóvel A resolve invadir até a 20ª parte do imóvel B. E ao fazer essa construção, adentrou até essa 20ª parte, mas de boa fé, de forma leal e honesta, achando que não estava cometendo erro nenhum. A sua cerca entrou um pouco mais, e aí ele fez alguns benefícios que tornaram muito mais valiosos que a terra nua, que o prédio nu, e que agora é extremamente dificultoso desfazê-los. Se esse construtor de boa fé fez uma invasão de até a 20ª parte, e que não dá para desfazer, que é extremamente dificultoso e complexo, e que essa construção é de valor bem superior à terra nua, ele pode adquirir esse pedaço que ele adentrou do imóvel B até a 20ª parte, indenizando o valor desta área ao proprietário do prédio B ou do imóvel B, desde que ele esteja de boa fé. Se, por exemplo, esse imóvel A, na mesma circunstância, fez uma construção aí nesse imóvel B, que confronta e limita com ele nessa zona lindeira, só que a construção dele foi superior à 20ª parte, se ele estiver de boa fé, ele pode adquirir, desde que, além de indenizar a área, ele ainda pague perdas e danos que esse imóvel B sofreu, pela perda dessa parte da construção superior à 20ª parte, é claro, desde que essa construção se torne de valor bem superior à terra nua e que seja extremamente complexo desfazê-la. Mas nesse universo da zona lindeira, é importante analisar quando essas ações são praticadas por alguém que esteja de má fé. Digamos agora que esse imóvel A, o dono dele esteja de má fé, agindo de forma desleal, desonesta, sem honestidade. E aí ele fez essa construção numa área de até a 20ª parte, com má fé. Ele até pode adquirir isso desde que ele indenize ao proprietário B, que é vizinho dele, num valor equivalente a um décuplo, 10 vezes o valor que valeria essa área invadida. Ele estando de má fé, se ele pagar o valor de um décuplo, ou seja, 10 vezes o valor dessa área, a título de indenização, ele pode adquirir. No entanto, se ele fizer essa invasão numa área superior à 20ª parte, ele tem que devolver tudo no estado que se encontrava anteriormente, além de ser obrigado a pagar uma indenização no valor em dobro. E a gente volta já já para analisar as questões de usucapião.